Boa noite, vocês estão bem? A gente está aqui agora reunido para uma aula especial, uma aula bônus sobre a guerra, sobre os acontecimentos da guerra. Aqui, o título do vídeo é Os Motivos da Guerra segundo as Profecias Bíblicas. Quem quer saber? Então tá bom, então a gente vai explicar para vocês agora direitinho sobre isso. Então vamos lá, vai no estudo de vocês aí, vamos começar. A Terra Prometida. O Senhor deu a Abraão e a sua descendência como promessa. Êxodo 23, 30 e 33. Vai lá no Êxodo 23, por favor, Edu. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Mais um. Porei os teus limites desde o mar velho até o mar dos filisteus, desde o deserto até o Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, porque os lancei de diante de ti. Mais um. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Mais um. Eles não habitarão na tua terra, para que te não faças pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso será uma cilada. É interessante aqui que Deus estava simplesmente descrevendo o tamanho da terra prometida que ele estava dando para os descendentes de Abraão, a herança de Abraão, né? Então ele prometeu a Abraão uma terra, a terra prometida. Vamos entender sobre isso. Vamos lá. Nessa peleja, ou seja, a peleja que vai existir, que é a guerra, estão os descendentes de Ismael, o primogênito de Abraão com Agar, a concubina. Temos os descendentes dos filhos de Ló, tudo dentro dessa guerra, vamos entender. Que é o sobrinho de Abraão, com as suas filhas, os descendentes de Esaú, que é o irmão de Jacó, que é o herdeiro da promessa de Abraão, Jacó, né, e do seu pai Isaque. Temos também os filhos de Quetura. Quem sabe quem é Quetura? É a segunda esposa de Abraão. Quem sabe que Abraão casou de novo, depois que Sara morreu? Casou, a mulher morreu, ele casou de novo, ele estava vivo? E a esposa dele se chamava Quetura, e ele teve vários filhos com ela. Vamos entender. Vamos à primeira imagem. Vamos entender e vamos colocar a primeira imagem. Resumo dos descendentes de Abraão. Olha lá. Ismael, pai dos ismaelitas, um povo nômade que habitou o deserto de Parã e, segundo algumas tradições, é ancestral dos povos árabes. É importante vocês entenderem que não é só os filhos de Ismael. O problema ali não está só com Ismael, o filho de Agar. O problema ali está com todos os parentes que vieram dessa descendência de Abraão, que todos eles, infelizmente, estão no meio dessa confusão aí. A gente vai entender isso agora. Ah lá, continuando. Isaac, que é o filho da promessa, ancestral dos israelitas e, portanto, o povo judeu. Quetura, que é a esposa de Abraão, a segunda, né? Sua descendência, que inclui os povos de Zinra, Jaquizã, Medã, Midian. Quem sabe Midian? Quem já ouviu falar de Midian? Midian, onde Moisés fugiu para Midian, e aí tinha lá o Jetro, que era o sogro dele, ele casou com uma midianita, né? Por que ele conhecia Deus? Jetro não pregou Deus para ele? Porque ele era descendente de Abraão, olha lá. Ele era um dos descendentes de Abraão, então ele conhecia Deus, porque foi filho de Abraão, tinha que conhecer também a Deus, não era só Isaac. Abraão ensinou para todos os filhos dele sobre Deus, né? Então tá, Isbaque e Suã contribuiu para a formação das tribos árabes, povos da região da Síria, da Arábia, Midian em particular, que é um nome conhecido, olha lá, na região da Jordânia, onde Moisés se refugiou. Mais uma, por favor, Edu, outra imagem. Como resultado, os filhos de Ló, gerados por suas filhas, originaram dois povos, os amonitas e os moabitas. Ruth, uma moabita, casou-se com Boaz, tataravô de Davi, e Naamã, uma amonita, uniu-se a Salomão, filho de Davi. Então, os amonitas, que são os moabitas e os amonitas, que eram os dois filhos descendentes, os povos descendentes de Ló, que cometeu um incesto com as filhas dele, teve dois filhos, né? Que, no caso, tinha pessoas ali que também passaram a ser herdeiros da promessa. Porque é aquilo que Deus faz. Se a pessoa aceitar, tanto faz de que povo é, gente. Se dobrou para Deus, ele bota até dentro do rol de heróis da fé, como foi o caso de a moabita ali, Ruth, né, que também dela veio a descendência do Senhor Jesus. E é interessante isso, né? Tá, vamos continuar aqui agora. Todos esses hoje estão ao redor de Israel. Mais uma imagem, por favor, Edu.
Então, todos estão ao redor de Israel, não é só Ismael. Então, vamos lá. Vou subir aqui. Aqui é justamente o mapa falando sobre o Salmo 83, está vendo aqui? A gente já viu esse mapa, mas agora a gente vai mostrar realmente o que a gente vai falar sobre o Salmo 83. Então, vamos entender, ó. Aqui está o povo de Israel do norte e do sul, Judá e Israel, que eu já expliquei para vocês que foram divididos, né? Tá. E aí lá em cima tem a Síria, lá em cima, na própria Síria, tem os assírios, que Síria é uma coisa, Assírio é outra, né? Aí tem Amon, Moabe, Edom, e aqui, ó, o pessoal da Filístia, que são os filisteus, ó, Gaza aqui, ó. Entendeu? Lá em cima o Líbano, ó lá, onde tem Tiro, que eu já expliquei para vocês, então vocês veem que está tudo aqui. Todos os personagens que nós explicamos para vocês dentro do Apocalipse, a gente vê que estão aqui. Tem também os amalequitas. Vamos entender quem são os amalequitas? Vai aí no estudo de vocês, ó. Temos ainda os amalequitas nessa peleja. As imagens que eu mostrei para vocês, essa imagem que eu mostrei para vocês, está mostrando os amalequitas ali. Vamos entender? Bota lá agora sobre os amalequitas. Está vendo ali embaixo, Amaleque? Vamos entender. Quem são os amalequitas? Olha lá. Mais um parente, olha lá. Os amalequitas eram um antigo povo seminômade, inimigo dos israelitas, descendente de Amaleque, neto de Esaú. Mais um, gente. Mais um, olha lá. Conforme relatos bíblicos, eles habitavam a região de Neguev e a península de Sinai, e são descritos como ferozes guerreiros que atacavam os israelitas durante o seu êxodo no Egito e em outros momentos. Então, eles estão cercados de inimigos, que, por sinal, são só parentes, gente. Parente é difícil, né? Vocês entenderam, né? Não que eu queira falar isso, gente, que parente não é isso. Vocês entenderam que não, né? Então, tá, vamos continuar. Agora vamos analisar o Salmo 83. O mapa ali está mostrando para nós. Vamos entender. Põe lá para mim, por favor, do Salmo 83, versículo 1. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Mais um. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Mais um. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Então, vamos lá. Versículo 1 ao 3, aí, ó. Aqui vemos o clamor de Deus por sua nação, o clamor a Deus por sua nação escolhida. Então, o que escreveu ali o Salmos 83, que eu acho que foi Davi, né? Não parei para analisar, mas eu acho que foi Davi mesmo. Ele está fazendo um clamor a Deus ali pela nação escolhida, que estava sendo cercada pelos inimigos. Por favor, versículo 4, Edu. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Já ouviram essa frase? Põe no versículo 5, por favor, Edu. Pois tramam concordentemente e firmam aliança contra ti. Vai no estudo de vocês aí, ó, versículo 4 e 5. Aqui vemos descritas as palavras usadas pelas nações inimigas contra Israel hoje, e principalmente o Irã. Quem vive falando? Risquemos-nos do mapa, que Israel não seja mais nação. Morte aos israelitas, não é isso? Então, vocês veem aqui, gente, a mesma frase escrita lá nos Salmos. Sim, é um artigo da Constituição, que Israel deixe de existir, que seja riscado do mapa. Veja como são amorosos os parentes e vizinhos do povo de Israel, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Vai lá, versículo 6, por favor, Edu. As tendas de Edom, agora vamos ver o povo, olha lá. As tendas de Edom, os ismaelitas, Moabe, os agarenos. Agarenos são os descendentes de Agar, é a mesma coisa que os ismaelitas, só que aí são o restante dos filhos dela, que ainda tem isso também, olha lá. Mais um. Gebal, Amon, Amaleque, a Filístia, como os habitantes de Tiro. Filístia, os habitantes de Tiro, tudo isso a gente viu lá no mapa, não vimos? Tá. Deixa eu ver. Põe mais um, por favor, Du, mais um versículo. Também a Assíria, aquilo que eu mostrei para vocês. Ali a Assíria, ela estava sobre a Síria. A Síria é uma coisa, Síria é outra, né? Mas ali tem uma descendência que eu vou explicar para vocês agora, tá? Se alia com eles, olha, também os da Síria se aliam com eles, e se constituem braço forte aos filhos de Ló.
O povo está todo unido para destruir Israel. Vamos entender. Então, aqui vemos, ó, Edom, os descendentes de Esaú. Ismaelitas, os descendentes de Ismael. Moabe e Amon, os descendentes de Ló. Filístia, onde está Gaza. Tiro, a segunda meretriz da Babilônia grande, que está no Líbano, que nós já vimos que vai ser a segunda grande meretriz dentro do livro de Apocalipse, né? Tá. Quem são os assírios? Esses a gente precisa ver quem são, né? Uma das cabeças da besta. Quem lembra disso? Egito, Assíria, Medo-Pérsia, então. Então, eles são uma das cabeças, mas vamos entender o que eles têm que ver com isso aqui. Espera aí que eu me perdi. Tá. Vamos lá para a imagem. Por favor, imagem, vamos entender. Vou deixar aqui para mim poder falar e o microfone não cair. Os assírios foram um povo da antiguidade que habitou a região da Mesopotâmia, conhecida por sua poderosa força militar e por construir um império que dominou grande parte do Oriente Médio. A Síria, que eu já expliquei para vocês, né? Eles se destacaram pela organização de um exército profissional e pela sua habilidade em táticas de guerra, deixando um legado significativo na história da região. Origem e localização. Os assírios se estabeleceram no norte da Mesopotâmia, em uma área fértil entre os rios Tigre e o Eufrates, que hoje corresponde em parte ao norte do Iraque e ao sudoeste da Turquia. Eles descendem dos povos semitas, que já habitavam a região desde o 3º milênio antes de Cristo. A cidade de Assur foi um importante centro religioso e político, a partir do qual a identidade assíria se consolidou. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Eles descendem dos povos semitas. Eles também são semitas. O povo de Israel é semita? Quando eles falam que as pessoas não gostam dele, eles chamam as pessoas de quê? Antissemitas. Não é isso? Quem já ouviu esse termo? Os antissemitas. Mas, porque o povo de Israel é semita. Mas eles também são semitas, olha lá. Vamos entender, gente. A muvuca que é isso daí. Vamos lá. Então tá. Vamos entender sua linguagem. Põe para mim mais um, por favor, Edu. Sua linguagem não, sua linhagem. É linhagem, eu estou lendo errado, gente. Olha lá, Sem e Assur. Sem é quem? Tinha os 3 filhos de Noé que voltaram a habitar a terra, né? Que vieram do dilúvio, Sem, Cã e Jafé. Então, Sem é um dos filhos de quem vem os semitas. São os descendentes de Sem, do qual o povo de Israel faz parte. Mas vamos lá. Sem e Assur. Sem foi um dos filhos de Noé, e, de acordo com as narrativas bíblicas, seus descendentes incluem várias famílias, entre elas a de Assur, que deu origem aos assírios. Assur é um dos filhos, tá, gente? Um dos netos. Então, ele deu origem ao povo assírio. Olha lá, vem de Sem também, está escrito ali, olha lá. A cidade de Assur. A cidade de Assur, localizada na região da Mesopotâmia, foi um importante centro religioso e político para os assírios, e acabou sendo nomeada em homenagem ao seu ancestral Assur. Tá. Vemos aqui que eles, assim como Abraão e o povo de Israel, são semitas, ou descendentes de Sem. Também são descendentes de Sem. Põe a imagem para mim, por favor, Edu, a outra. Semitas. Olha lá, todos os que são semitas agora, vamos entender. São os povos do Oriente Médio e do Chifre da África que compartilham origens étnicas, culturais e linguísticas comuns, com foco em língua semítica com a Arábia e o hebraico. O termo deriva de Sem, filho de Noé, da Bíblia, e se refere a um grupo linguístico que inclui árabes. Os árabes são semitas, são semitas, são parentes de Abraão, certo? Hebreus, que são os judeus, arameus, assírios e outros. Então, todo mundo é semita, gente. Então, por que o termo antissemitismo? Então, vocês veem que foi criado já slogans de divisão. Mas aqueles que já são semitas falam dos semitas, como sendo antissemitismo, aquilo que fazem contra o povo de Israel. Isso não faz sentido, faz? Nenhum, né? Vamos continuar. Quem são os semitas? Origem. O termo semita tem raízes bíblicas referindo seus descendentes de Sem, filho de Noé. A língua semítica são um grupo de linguístico que inclui árabes, hebraico, aramaico e outras línguas faladas no Oriente Médio. Povos. Os povos semitas incluem os árabes, os judeus, hebreus, arameus, assírios, fenícios, babilônios e outros. É tudo semita, gente, por incrível que pareça. Então, vamos continuar. Vamos virar a folha aqui, só um minuto.
O que a gente está entendendo? Que o Salmos 83 está falando para nós dessa guerra. Ele descreveu ali para nós aqueles que dizem para arriscar Israel do mapa, né? O pedido de socorro ali eu acredito que foi Davi que escreveu, não tenho certeza, mas acho que foi. Pedindo socorro a Deus porque queriam arriscar Israel do mapa, porque os nossos inimigos estão nos rodeando. E a gente está vendo quem são esses inimigos que estão lá ao redor deles no dia de hoje, né? Então tá. Podemos entender que os assírios, sendo descendentes de Sem, não tem parentesco com o povo de Israel. Os assírios, mesmo sendo descendentes de Deus, de Sem, eles têm sim parentesco. Está errado aqui. Eles têm parentesco com o povo de Israel. Então, eles têm parentesco também. Os próprios assírios, eles também são semitas e também têm um parentesco. Por isso que eles se aliam aos descendentes que a gente viu ali, os povos de Edom, os povos... Por que os assírios foram lá para ajudar? Porque eles também são descendentes. Põe de novo o mapa do Salmos 83, para a gente ver. Só para a gente entender. Vamos lá. Olha lá, os assírios lá em cima, que a Bíblia diz que eles vieram também para ajudá-los. Entendeu? Mas a briga era com esses daqui. Só que eles vieram também para ajudar. Por quê? Porque eles também têm uma raiva ancestral aí, porque também são descendentes. É uma coisa estranha, né, essa raiva ancestral que eles têm. Muito estranha, né? Vamos lá. Versículo 9 agora do Salmos 83. Por favor, Edu. Vamos continuar. Faze-lhes como fizestes a Midian, como a Sisera, como Jabe na ribeira de Quizon. Mais um. Os quais pereceram em Er-Edom, tornando-se adubo para a terra. Mais um. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zebã e como Zeumura. Mais um. Que disseram, apoderem-se de nós, apoderemo-nos dos habitantes de Deus. Mais um. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha ao léu do vento. Mais um. É remoinho. Como fogo que devora um bosque e a chama abrasada abrasa os montes. Mais um. Assim persegue-os como a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Mais um. Enche-lhes o rosto de ignomia, para que busquem o teu nome, Senhor. Mais um. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam. Mais um, o último agora. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és altíssimo sobre toda a terra. Então, a gente vê ali no final que ele deu alguns exemplos de alguns povos que Deus tomou vingança por causa deles, né? Faz como se eu fizesse aquele, e destrói eles, aqueles que não quiserem se render e reconhecer que o Senhor é Deus, que sejam destruídos, né? Então, a gente está falando do quê? Daquilo que Deus vai fazer lá no final da tribulação, que é quando Deus realmente vai se levantar contra todos esses inimigos. Por enquanto, a coisa ainda está lá. Guerra para cá, guerra para lá, guerra para cá, guerra para lá. Vamos lá. Agora vamos falar do Irã, certo? Porque a gente falou ali de alguns povos, mas a gente não falou do Irã até agora, né? Então, vamos lá. Hoje são inimigos de Israel. Eles são hoje inimigos de Israel. Põe a imagem, por favor, Edu. Mas nem sempre foi assim. Vamos lá. No entanto, a relação Israel-Irã nem sempre foi assim. Na verdade, o que acontecia era o oposto. Isso ao ponto do Irã já ter sido provavelmente um dos aliados mais confiáveis de Israel, até 1979, ano da Revolução Iraniana, de acordo com Abbas Milani, diretor dos estudos iranianos, Hamid e Cristina Moaggad, da Universidade de Stanford. Então, em 1979, existiu ali... aqueles que estão no governo hoje de Israel, que são os religiosos, né, a gente tem que ir devagar com as palavras, eles tomaram o poder e tiraram aqueles que realmente estavam no poder, que eram descendentes dos persas de verdade. A gente viu o povo persa, né, falamos sobre eles dentro do estudo do Apocalipse, que eles vão estar no final das profecias, mas quem são os povos persas? Os medo-persas, lembra? Medo-persa, os médios persas, né? Tá. Então, espera aí que eu vou ver o que eu escrevi aqui. De quem descendem os iranianos? São conhecidos na Bíblia como persas, a gente já sabe. Põe, por favor, lá a imagem, a gente vai entender agora. Aqui. Aqui é o Irã, tá, gente? Hoje. É o território do Irã. Irã é grande, tá?
E de quem descende esse povo? Da Média, Medo-Pérsia, tá? E tem mais, assim como a Média que foi, se misturou com o povo persa, eles eram os Medo-Persas e acabaram se misturando. Então, a Pérsia acabou absorvendo também a Média. Ele também tinha um outro povo próximo, que era esse povo aqui da Pártia, que também foi absorvido pelo povo persa. Todos passaram a ser persas. E o povo de Elão, está vendo? São 3 povos que, junto com a Pérsia, formaram todo o Império Persa. Certo? O Império Persa, que era o império daquele que, na época que o povo de Israel estava na Babilônia, no exílio, né, que a Babilônia levou eles para o exílio, aí a Medo-Pérsia venceu eles, certo? E um rei persa, que é o rei Ciro, libertou eles do cativeiro, eles puderam voltar para Israel, aí a gente vê os livros de Esdras, a gente vê o livro de Ageu, a gente vê o livro de Neemias, né, que foi reconstruído os muros, que foi reconstruído o templo, que eles voltaram a adorar a Deus, voltaram para a terra. Quem quis voltar, pôde voltar. Daniel continuou lá e continuou servindo o povo persa, né? E teve a rainha Ester, que acabou casando com um regente persa, com o rei persa. Então, eles eram amigos, sempre foram, até 1979, quando este povo, que é uma forma de religião, porque o governo do Irã ele é religioso e político, né? Tanto é que tem um presidente, eles têm um presidente, mas aquele que domina é o líder religioso. Tá? É o líder religioso que domina. Então, é mais religioso do que político. É uma coisa mais voltada para a religião. E a gente sabe que religião que é, né? A gente sabe. Vamos entender. Vocês vão entender já onde eu estou querendo chegar. Eu tenho que ver as palavras que eu falo, mas no final dá tudo certo. Tá? Então, vamos lá. Então, vocês entenderam ali pela imagem que 3 povos, junto com o povo persa, formaram o povo persa no geral e que hoje também é o povo do Irã. Está todo mundo lá misturado, certo? Então, tá. Aqui vemos a Pérsia sendo formada, além dos persas, por mais 3 povos. A Média, que junto com a Pérsia derrotou a Babilônia, sendo também uma cabeça da besta. Então, a Média e a Pérsia são uma cabeça da besta também, né? A Média é uma cabeça da besta, que são os medos persas. A Pártia, que foi um povo absorvido pelo Império Persa, absorvido, né? E o povo de Elão. Agora a gente vai focar no povo de Elão, certo? O povo de Elão. Quem são? Põe na imagem, por favor, Edu, por favor. Elão, no contexto bíblico, era o filho de Sem. Mais um. Achamos mais um filho de Sem. Olha lá, gente, olha lá. Estranho, né? Vamos lá. Que, por sua vez, era um dos filhos de Noé. De acordo com a genealogia bíblica, Sem era pai de Elão e de Assur. Então, Elão e Assur que fundou o Império Assírio, e Elão eram irmãos. Tá? E não é estranho, né? Eles estão lá no meio do povo do Irã hoje. Quer dizer, está lá dentro. Né? Fazem parte do povo. Porque Elão também é os povos que formaram o Império de Persa antigo e a terra do Irã hoje. Tá, então vamos lá. Diferente dos outros povos que formaram a Pérsia, que são os descendentes de Jafé, então, volta no mapinha lá de novo, de Elão, só para me mostrar para vocês. Então, a Média, a Pártia e a Pérsia, eles são descendentes de Jafé. Entendeu? Está aí, ó. E diferente, vamos ler de novo. Me perdi, gente, espera aí. Aqui, achei. Diferente dos outros povos que formaram a Pérsia, que são os descendentes de Jafé, que é um dos outros filhos de Noé, né? Um dos 3 filhos, olha lá, Sem, Cã e Jafé, ou Cã, Sem e Jafé, Elão é descendente de Sem, e também mais um parente de Abraão. Opa! Será que tem ódio antigo aí? Parece que sim, né? Tá. O que a Bíblia fala sobre Elão? Jeremias 49, 35, por favor, Edu. E é importante a gente dizer que tanto Elão como a Pérsia fazem parte do mesmo povo hoje. Mas a Bíblia divide. Quando ela fala Pérsia, ela fala Pérsia. Quando ela fala Elão, ela fala Elão. Vamos entender. Jeremias 49, 35. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Então, ali está falando que Deus vai quebrar a fonte de poder de uma guerra. Olha lá. Quebrarei o arco de Elão. Tá, mais um, por favor.
Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Então, Deus está prometendo ali na profecia que ele vai quebrar o arco de Elão, ou um poder de governo, um poder de guerra deles, e vai espalhá-los pelas nações, olha lá, da terra. Não vai ter um país onde o povo de Elão não venha fugir. Tá bom, mais um, por favor. Deixa eu ver até onde vai, tá, o 9. Farei tremer a Elão diante dos seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre os elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. Mais um. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Mais um. Nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Então, Deus está falando que vai fazer acontecer, destruir o poder deles e tal, mas que no final vai mudar a sorte deles. Então, a gente pode não saber quem são os descendentes de Elão dentro do povo, ali, os descendentes de Elão dentro do país do Irã, mas Deus sabe. E o diabo também, não é verdade? E quando este governo assumiu o Irã, né, fizeram uma revolução em 1979, e passou a ser a religião mudou, né? São um país radical hoje, e assumiram esse vínculo de odiar Israel, a gente pode achar que esse povo eles são os descendentes de Elão, não pode? Por quê? Por que esse motivo desse ódio? Então, vamos analisar. A Bíblia nunca falha, gente. Ela sempre é perfeita. Tá, vamos continuar. O conflito Irã-Israel, ó. Acharam aí? Tá. O Irã financia todos os fundamentalistas radicais, a palavrinha outra não vou falar, que estão nas nações ao redor. Então, quem é que financia os fundamentalistas radicais que estão nos outros países citados no Salmos 83? Tá. Aí eu vou citar algumas coisas aqui para vocês. Ó. Os que estão na Síria, no Líbano, em Gaza, os da divisa da Jordânia e outros, como vemos no Salmos 83. Israel acredita que para ter paz precisa então eliminar o governo religioso que domina o Irã e que pelo seu ódio devem ser descendentes do povo de Elão, parentes de Israel. Então, mais um parente, gente. Então, esse ódio ancestral, ele é diabólico, porque você vê que passa séculos, séculos e mais séculos, e nasce e morre, mas o ódio está enraizado no DNA. No DNA. Então, dentro desta guerra, a gente pode também entender que o Irã faz parte porque também também é descendente do povo semita. Também faz parte da mesma herança. Entendeu? E vamos continuar para a gente poder entender mais. Contextos modernos e proféticos. Então, vamos lá. Essa guerra está planejada dentro de uma agenda dos senhores do mundo há muitos séculos. Então, essa guerra que a gente está vendo hoje lá, que são os fundamentalistas que estão nesses países que eu citei, que vocês sabem, que atacam Israel o tempo inteiro. Então, tem fundamentalista em Gaza, tem fundamentalista no Líbano, tem fundamentalismo para o lado lá da Jordânia, tem fundamentalismo em volta ali na própria Síria, no próprio Irã, que atacam Israel o tempo inteiro, não é? Quem já sabe? Quando atacaram Israel, que entraram lá naquele período de 2023, em outubro de 2023, a gente sabe que foi esses fundamentalistas, né? A palavra está aí, eu não posso falar, né? Que atacaram Israel, mas eles são sustentados financeiramente pelo Irã. Por isso a guerra, agora Israel está indo atacar, e parará, e piriri, e pororó. Então, vamos continuar. Vamos entender. Carta de Albert Park, um maçom que escreveu como aconteceriam as 3 guerras mundiais. Então, a gente está falando aqui, 2 aconteceram exatamente como descrito nas cartas. A gente está falando de 1871, gente, quando essas 3 cartas foram escritas por esse maçom chamado Albert Pike. Maçom, a gente sabe que são... Ai, meu Deus, deixa eu pensar, gente, para mim não falar. Existem, né, aqueles que não são religiões, né? Vamos falar assim, vamos chamar de religião, mas não são bem uma religião.
dos quais os senhores do mundo faz parte, que existe o satanismo, existem vários, né? Que estão ligados ali, trabalhando para trazer o reino do anticristo, certo? Tá. E esse Albert Pike, que fazia parte de uma dessas, né, religiões, né, escreveu uma carta ele escreveu 3 cartas dizendo como deveriam ser as 3 guerras mundiais que existiriam no mundo. Então, a gente sabe que teve 2 já, né? A primeira e a segunda. E exatamente como ele escreveu que elas aconteceriam, elas aconteceram. Por quê? Porque isso é uma agenda, gente, projetada direitinho para que aconteça do jeito que eles querem. E a terceira está indo pelo mesmo caminho. Ó. A terceira também está acontecendo. A gente vai entender agora, a gente vai ler essa carta, essa terceira carta. Vamos ver se ela está indo pelo mesmo caminho? Então, por favor, Edu, vamos ver se a gente consegue ler. Espero que a imagem dê para ler. Vamos lá. A Terceira Guerra Mundial tem de ser fomentada de forma a tirar vantagem das diferenças causadas pelos agentes Illuminatis entre os sionistas políticos. Quem são os sionistas políticos? Quem são os sionistas? Os dirigentes do povo de Israel. Eu já falei para vocês que o povo de Israel é uma coisa e os sionistas que dirigem eles são outra, certo? Sionistas são aqueles que lideram o povo de Israel e que são aquela sinagoga de Satanás que eu falei para vocês, sabe? Então, são chamados de sionistas políticos por quê? Eles se colocam como povo de Israel, mas na realidade fazem parte também, né, da coisa. Vamos lá. Entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. Esta guerra tem que ser conduzida de forma a que o Islã, mundo árabe muçulmano, e o sionismo político, Estado de Israel, se destruam mutuamente. Eles estão levando isso para esse lado? Está acontecendo isso? Eles estão levando essa guerra para eles brigarem ali, os muçulmanos e o povo de Israel? Está ou não está acontecendo, gente? Não está indo por esse caminho? Então vamos continuar. Entretanto, as outras nações, mais uma vez divididas nesta matéria, serão constrangidas a lutar até o ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Por causa dessa guerra, outras nações estão se metendo? Então, está dizendo ali para nós, olha lá, é tudo um projeto, vocês estão vendo lá? Tá. Nós iremos, então, libertar os nihilistas e os ateus, e então iremos provocar um formidável cataclisma social em que todo o seu horror mostrará claramente a todas as nações as consequências do ateísmo absoluto, origem da selvageria e agitação sangrenta. Então, o que eles querem fazer? Eles querem que as pessoas parem de crer em Deus, certo? Tá, vamos continuar. Põe na próxima, Dudu, por favor. Então, por todo lado, os cidadãos obrigados a se defender eles próprios contra as minorias revolucionárias são os fundamentalistas, tá? Então, vamos lá. Irão exterminar esses destruidores da civilização. E a multidão desiludida com o cristianismo, olha lá, cujos espíritos ficarão, a partir desse momento, sem compasso ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber para onde direcionar essa adoração, irão receber a verdadeira luz da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer. Olha lá, qual é o propósito deles? Vocês já sabem quem é que vai ter a doutrina pura de Lúcifer, né? Tá. Trazido finalmente aos olhos do público. Esta manifestação será resultado de um movimento reacionário geral no qual se seguirá a destruição da cristandade e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Então, eles vão fazer com que as pessoas cristãs se desanimem, que cresça o número de ateus, mas, no final das contas, eles vão destruir tanto o cristianismo e o ateísmo, porque eles querem que todos adorem a luz maravilhosa e perfeita de Lúcifer. E quem é esse? Quem arrisca aí? Quem vai ser esse? O anticristo. Então, todo o projeto numa carta escrita em 1871. Por que está acontecendo toda essa confusão lá? Justamente porque é um projeto. Tanto a Bíblia nos aponta, como a história nos aponta, gente. Então, esse negócio, infelizmente, ele vai continuar, ele vai piorar, ele vai
ascender para uma terceira, porque é o propósito dele, assim como a primeira e a segunda aconteceu, a terceira também vai acontecer. Os países vão lutar para defender um ao outro, tá? Já está essa confusão, não está? Já não está? Então, a gente não sabe como é que isso vai parar, mas a gente está vendo já o desenrolar do cumprimento das profecias, gente, para que cheguem onde eles querem que cheguem, né? Para isso eles criaram todos os projetos deles. Não podemos esquecer que também existe a agenda de Deus, gente. A agenda de Deus e a deles caminham lado a lado, sim, mas a de Deus é a vencedora. A deles vai perder. Isso que é a glória, que a gente sabe que é o melhor. Então, tá. Então, vamos lá. Tudo começou, agora aqui, ó. Tudo começou com os acontecimentos de outubro de 2023, como eu falei para vocês. O governo do Irã sendo tirado... e o governo do Irã sendo tirado dos fundamentalistas radicais, prováveis descendentes de Elã. Então, qual é o propósito hoje do povo de Israel e dos Estados Unidos juntos? Tirar o governo que está no Irã, os fundamentalistas religiosos. Querem derrubar. O que a gente leu lá em Jeremias 39? Que Deus vai quebrar o arco de Elão. Não é isso? Então, provavelmente, eles vão conseguir tirar o governo que está... Esse governo, que é um governo, provavelmente, do povo de Elão, do poder e devolver para o governo persa. Eu falei isso para vocês aqui, que tinha um antigo descendente dos persas lá, que está exilado, eu não lembro onde que país que ele está, mas ele está, acho que é em Londres. Ele está exilado em algum país na Europa, e que ele já estava todo pomposo para voltar para o poder, como um descendente realmente persa, daí da descendência de Jafé, que é amigo de Israel. Certo? Tudo isso tem um propósito. Vamos continuar para vocês entenderem. Então, tá. Eu vou voltar aqui de novo, gente. O governo do Irã, sendo tirado dos fundamentalistas radicais, prováveis descendentes de Elã, e devolvido aos descendentes dos persas, também cumpre profecias que descrevem que aqueles que estarão com o anticristo na batalha final são os persas, descendentes de Jafé, assim como a maioria dos citados em Ezequiel 38. Põe Ezequiel 38 lá, a gente vai dar mais uma olhadinha em Ezequiel 38, gente. Põe no versículo 1, a gente vai lendo para saltear o povo e achar o persa. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, o anticristo, da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Mais um. Assim diz o Senhor, Deus, eis que sou contra ti. Tá, continua. Far-te-ei que te volvas, porém anzóis no teu queixo, te levarei a ti, todo o seu exército contigo, tal, para a guerra. Mais um. Persas e etíopes e Pute com eles. Ali está falando de Elão? Ali está chamando eles de quê? De persas. Então, quem vai estar na batalha junto com o anticristo? Os persas. Por que a Bíblia divide nomes? Porque ela sabe quem é descendente de quem. Eu não sei. Você não sabe, mas que Deus sabe, sabe. Tá, então vamos continuar para a gente poder entender. Se eu achar aqui onde eu estou... Espera aí. Isso tudo trará, isso, gente, pelo amor de Deus, tem paciência comigo que eu me perco todinho, eu começo a falar. Isso tudo trará a grande Israel. Lembra da grande Israel? Nós vamos voltar de novo para ela. Do mapa apresentado por Netanyahu no Conselho da ONU, 3 semanas antes de acontecer o 7 de outubro de 2023, que será justamente a união da Babilônia Grande e suas filhas. Apocalipse 17:5. Põe Apocalipse 17:5, só para a gente lembrar. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. A gente já sabe que as meretrizes são tudo cidades, né? Então, tem a cidade principal, que vai comandar, e tem as cidades filhas, que são tudo cidades que vão estar dentro de um contexto, dentro do reino do anticristo, né? Põe no mapa para mim, Du. Eu já mostrei para vocês, mas vou mostrar de novo para vocês verem. Olha lá. Grande Israel. Aqui é justamente o limite da Terra Santa, que foi citado para nós lá no comecinho do estudo. Vai aqui do Egito, do Mar Vermelho, até o rio Eufrates. Olha lá, rio Eufrates, aqui em cima. Ó. Os limites, exatamente, da Terra Prometida, certo? E que é a grande Israel do mapa que Netanyahu apresentou 3 semanas antes daquele acontecimento, entendeu? Que é tudo um projeto que eu já tinha falado para vocês. Põe mais uma, por favor, Edu, para a gente ler de novo.
que eu não lembro se todo mundo estava aqui, então eu estou lendo de novo. Ó. Este é o novo plano para o Oriente Médio que Netanyahu apresentou ao Conselho da ONU menos de 3 semanas antes do ataque de 7 de outubro, um mapa de bênçãos econômicas com os aliados. Bênçãos econômicas nos lembra de quê? Dos mercadores da terra. Mercado vende para cá, vende para lá, comercia para cá. Então, o propósito que a gente está vendo aqui com esse mapa, põe de novo o mapa do... É que está se desenhando para nós ali a grande Babilônia. Certo? Vamos entender. Tem gente que acha um absurdo isso, gente, mas vamos entender. Então, tá... E trará também um acordo predito na palavra, lembrando que esse acordo trará ao povo de Israel a permissão para reconstruir o terceiro templo. Então, além dessa grande Israel, que é a grande Babilônia, vai trazer também um acordo que está predito na palavra, que vai trazer a permissão da reconstrução do terceiro templo, que está em Daniel 9, 27. Por favor, Daniel 9, 27, Edu. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Tem bastante povo ali dentro daquele lugar ali? A gente vê, volta lá para o mapa, Du, para a gente ver quantos países tem ali ao redor, dentro daquele desenho, daquele mapa. Porque ali não é Israel só, né? Ali não é Israel. Eu já falei para vocês que Israel é só aqui, ó. Só isso aqui, ó. Ali a gente tem Síria, Irã, e aliás, Iraque, a gente tem Jordânia, a gente tem uma parte do Egito, a gente tem uma parte da Arábia Saudita. Então, a gente vê aqui vários povos dentro do mapa, como a gente sabe que o acordo não vai ser só com quem está dentro, vai ser com quem está fora também, né? Então, vamos lá, de novo para a palavra do... Vocês estão conseguindo entender, gente? Não? Ele fará firme aliança. Ele quem? O anticristo. Com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, a gente sabe que esse acordo vai trazer a reconstrução do terceiro templo, porque, olha lá, na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, para cessar o sacrifício, eles vão ter que concordar com a reconstrução do terceiro templo. Então, vai ser um acordo assim que eles vão fazer comércio, eles vão unificar um projeto ali de paz, vão permitir que Israel reconstrua o terceiro templo. Lembra que eu falei para vocês que Israel vai fazer acordo com a morte? Então, aquele desenho ali da grande Israel, na realidade, ele é o desenho da terra em que o anticristo vai reinar, dentro do templo dos 7 anos da tribulação. Ele vai reinar só nos últimos 3 anos e meio, mas dentro do projeto dos 7 anos, aquele é o lugar. Então, vamos continuar. Agora é a imagem por favor. Aqui, gente. Essa imagem ficou borradinha, né? Mas não tem problema. Lembra que eu falei para vocês que no Monte do Templo tinha uma cúpula dourada? Olha lá. O Monte do Templo é onde tinha que estar o Templo de Israel. Mas hoje Israel não pode nem orar lá em cima, porque é a Jordânia que toma conta. Então, eles têm aquele lugar como um lugar muçulmano, hoje. A terra que Deus prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, que construiu o primeiro templo, que construiu o segundo templo, agora está com mesquitas muçulmanas dentro do lugar. Então, a gente vai subir aqui, ó. Aqui é o Domo da Rocha. Aqui é a mesquita de Al-Aqsa. É que a foto está ruim. E aqui é um portal antigo, um pedaço ainda da cidade de Israel antiga, que é justamente do templo. Está vendo aqui, ó? Onde o templo ficava, que agora está lá, a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Põe mais uma, por favor, Edu. Vamos ver se vai ficar melhor. A próxima. Olha lá, gente. Agora essa daí ficou mais bonita, né? Olha lá. O Domo da Rocha. A gente não consegue ver a mesquita porque ela está ao contrário, tá, gente? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Aqui, ó, é o Muro das Lamentações. O povo de Israel, ele pode ficar para o lado de fora, tá vendo? Ó, o Muro das Lamentações, aonde eles fazem a oração. No Muro das Lamentações, ele é um muro, um pedaço do templo antigo. É uma parte do templo antigo. É a parte ocidental do templo. E você vê que está num lugar, se você ver aqui, ó, o Domo da Rocha está aqui, a mesquita está do outro lado, e aqui tem um lugar vazio. Então tem espaço aqui, não tem? Não tem um espaçozinho aqui para construir o templo de novo? Então, eu acredito que
Tem gente que acredita que o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa vai ser destruído para a reconstrução. Eu acredito que não precisa acontecer isso. Que ali, ó, cabe o templo, olha lá. Está vendo o espaço ali? Porque ali é um pedaço do templo, olha lá. Tá? Então tá, vamos ler aqui. Vamos ver. Agora é... Ó, vemos na imagem a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. A gente vai lá em Apocalipse 11, 1. Vamos entender, gente. Por que eu acho que cabe o templo ali também e que não precisa sair nada? Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito, dispõe-te, mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram. Mais um. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário, e não meça, porque foi ele dado aos gentis. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Esse versículo aqui nos mostra, porque eu acredito que não precisa tirar. Ó. O templo vai ser reconstruído, mas o átrio... Lembra que eu mostrei a imagem do templo para vocês? Quem lembra? O átrio exterior é como se fosse um quintal. A parte externa toda do templo. Aonde hoje está ali a mesquita, tá? É o átrio. Então, se o átrio vai ser pisado pelos gentis, isso significa que eles podem estar ali. Certo? Que o templo vai ser só a parte interna, o templo mesmo, o prédio onde eles vão adorar. Mas o lado de fora vai ser considerado um lugar gentil, aonde as religiões vão se unificar e todos vão adorar ali. Os muçulmanos na sexta, o povo de Israel no sábado e os cristãos no domingo. É a unificação das 3 religiões que eu também falei para vocês no estudo. Lembra? O Crislã, que o pessoal fala hoje como Crislã, né? Que vai ter essa unificação porque isso vai fazer parte desse acordo. Porque a gente vê as religiões ali misturadas no meio dos países que vão estar nesse acordo todo. Então, junto eles vão fazer esse acordo, não só um acordo político e econômico, mas um acordo religioso e um acordo também que eu acredito que vai ser um acordo também ecológico. Por quê? Porque depois de todas as catástrofes que vão acontecer, eles vão colocar uma meta de reconstruir a terra, aí vai ter proibição de carbono, essas coisas que eles já fazem, já jus por aí, que quem já escutou falar sabe, que eles já têm uma taxa para emissão de carbono, para cobrar impostos. Quem já ouviu? Então, tudo isso, pensa quando a Terra estiver num caos, gente. Caos programado. Porque vai ter bomba nuclear explodindo? Vai. Tudo programado. Tá? Porque os líderes vão ficar bonitinhos, escondidinhos, e o povo que se lasque. Porque eles querem que o caos se forme para eles poderem trazer o reino do anticristo. Então, é um caos programado, porque senão a Terra seria destruída. Mas a Terra não vai ser destruída. O projeto deles é criar o caos, fazer com que a coisa pareça real, porque eles brigam toda hora, entendeu? A gente viu que o Elon Musk e o Trump estavam de amores, lá no governo. Estava todo mundo no governo. Quem viu isso? Agora, brigaram. Brigaram, e o Elon Musk está fazendo um novo partido. Gente, você sabe que partido que ele está fazendo, político? O terceiro partido dos Estados Unidos, o que significa? Um partido de tecnologia, gente. Está vendo como vocês agora já sabem das coisas? Quando a gente fala, vocês entendem? Está vendo como é importante estudar o Apocalipse? Que partido é? É um partido tecnocrata. Lembra que eu falei para vocês da tecnocracia? Que o avô dele era um tecnocrata, que o desejo dele é que os cientistas tecnológicos dominem o mundo. Tudo isso a gente falou aqui já. O partido dele vai ser para isso, gente. Eles não brigaram, gente. É tudo uma novelinha. Assim como o Trump agora está bravo com o Putin também, mas eles são amigos, gente. Tudo isso está sendo fomentado, igual a cartinha que a gente leu agora, para que aconteça essa confusão, a terceira guerra venha, exploda tudo, e aí as pessoas vão clamar por um socorro, aí eles vão ter o domínio. E quando eles tiverem o domínio total e as pessoas totalmente submetidas, porque numa destruição, se você falar para a pessoa, fica de cabeça para baixo, ela fica. Rola, ela rola. Faz isso, ela faz, porque o desespero faz com que a massa siga aquele que elas entendem que é um líder, para ajudá-las, não é assim? É assim que eles vão trazer o reino do anticristo. É assim, a gente vê como bate tudo isso com o Apocalipse, né? Tá, vamos continuar, gente. Meu Deus do céu, vamos lá, senão a hora passa. Deixa eu ver onde eu parei. Agora tem que virar. Chegamos quase no fim já, graças a Deus, né? Senão vocês vão me bater daqui a pouco, né? Vocês estão gostando? Vocês estão entendendo?
Tá, então vamos lá. Me parece ser este o esboço do acordo do anticristo, aquela imagenzinha que a gente leu ali. Põe, por favor, a imagem para mim. Olha lá, gente. Eu já mostrei isso para vocês também, né? Olha lá, vamos lá. A aliança de Abraão. Aí está aqui um bocado de gente ali daquela região. Olha lá, está o Trump, Netanyahu, aqui é o da Arábia Saudita, aqui tem da Palestina, aqui tem da Síria, e aí tem um bocado que eu não sei quem é. Põe a próxima, Du, por favor. Outdoor em Tel Aviv divulga campanha para a expansão dos acordos de Abraão. Os outdoors com o slogan "É hora de um novo Oriente Médio" mostram líderes árabes, incluindo os reis do Bahrein, do Marrocos e do Sultão de Omã. Lembra que Bahrein e Marrocos já fizeram um acordo de Abraão, que eu li para vocês aqui, lá em 2020? Já tem países ali que já têm um acordo com Israel, um acordo de normalização, ou seja, de comércio. Fizeram uma amizade para fazer comércio. Não vamos brigar, vamos ganhar dinheiro. Então, tem ali já alguns que já assinaram acordos em 2020, mas eles estão continuando, porque isso é um esboço do acordo do anticristo, um esboço. Tá? Então, vamos lá. Os líderes dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita, do Egito, da Jordânia, do Líbano, o presidente da Autoridade Palestina, Mohamed Abbas, e, em destaque, Ahmad al-Shara, da Síria. No centro da imagem estão Trump e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Considerando o enfraquecimento do Irã e o desmantelamento dos grupos terroristas que ele apoiava, será que o plano de paz para o Oriente Médio realmente será colocado em prática? Então, vocês veem ali a descrição daquilo que eu estou explicando para vocês. Olha lá. Desmantelar o governo do Irã e tirar os fundamentalistas também do poder, para que eles consigam fazer aquela unificação ali. E é interessante, gente, que até um dia desses, quando eu estava montando o estudo, a Síria estava, o presidente lá da Síria, que saiu o outro, entrou um, né? Ou entrou um outro agora. Estava concordando com Israel, tanto é que ele está ali na coisa. Agora já está uma briga de novo. Israel já está bombardeando a Síria por causa dos curdos, e está uma confusão. Mas isso tudo, gente, é retórica. Precisa acontecer isso. Para que eles cheguem num acordo, eles têm que trazer primeiro caos. Então, briga, daqui a pouco chega no acordo. E eles vão conseguir aquilo que eles querem, porque aquele mapa que Israel apresentou lá em 2023, que é aquele que eu mostrei para vocês ali, antes de começar todo o projeto, não foi à toa. Certo? Não foi à toa. Então, tá. Sendo este o acordo de normalização comercial, o acordo deles é um acordo de normalização comercial, os mercadores da terra. Vamos observar os acontecimentos, porém tudo está se cumprindo. Afinal, que terra que o anticristo poderia querer além da terra prometida, gente? Como a herança de Abraão para se tornar o seu reino. Qual é a terra que o anticristo ia querer, gente, se não é a terra que Deus deu para Abraão? E não é lá que ele vai botar o reino dele? Pode ter certeza que é. Tudo está se mostrando para isso. Sendo importante dizer que em outros países ao redor de Israel, governos radicais e inimigos já caíram, tendo sido eliminados, como deve acontecer com o Irã. E alguns já estão fazendo acordos com Israel. Deu para vocês entenderem? Vocês conseguiram compreender todos os acontecimentos? Então, fiquem de olho, gente, porque vai brigar um, vai brigar outro, até que vai chegar. Eu não sei quanto tempo vai demorar isso, porque eles já estão desde 2023, né? Quanto tempo eu não sei, gente. Mas a gente tem que ficar consciente de que pouco tempo nos resta nessa terra. São segundos, né? Mas que o nosso Deus, ele é fiel. Então, tudo está se cumprindo? Tá. Nós estamos vivendo os últimos dias? Estamos. Jesus está vindo. O que nós, como igreja, temos que fazer? O Espírito e a noiva dizem, vem, que vem o Senhor. E vamos se manter fiel, firme, buscar o Senhor, entender que nós precisamos estar firmes, porque a gente vai ver coisas ainda um pouquinho mais complicadas. O nosso país também está numa confusão terrível agora, que a gente não sabe o que vai dar. Mas tudo isso é projeto, gente. O projeto deles é voltar. Eu não gosto de falar de política, vocês sabem que o propósito não é esse, mas o propósito deles é voltar à direita aqui. Assim como aconteceu com os Estados Unidos. A mesma coisa, se vocês olharem, a mesma coisa que aconteceu lá, está acontecendo aqui agora. O caminho é o mesmo, igualzinho. E eu acredito que o que eles querem é tirar, não que eu acho que o que está aí presta, não tem nada a ver, mas o que eles querem fazer, a gente tem que olhar para o lado profético. É tirar um, igual o Irã lá, para colocar o outro. Por quê?
Porque dentro do projeto do anticristo não cabe a esquerda, gente. Não cabe. Cabe a direita. O reino do anticristo será baseado no fundamental, na base fundamental dele será a direita. Entendeu? Porque quem é que vai querer um governo de esquerda? Tem que ser alguém que venha trazer a solução, a paz, a maravilha, aquilo que é bom. E pode falar. O Trump. Não. Você achava? Eu sei, as pessoas acham. Você confia nele? Agora? Com tudo que eu estou te mostrando. Não, porque eu sei, quando a pessoa não entende, não é, gente. A adoração dele, muitos até acham ruim quando eu falo. Tem gente que acredita piamente que ele é crente. Mas, gente, quem está na liderança de países, no mundo que nós estamos, você acredita que eles servem a Deus? Pode ter certeza, pode ter certeza. Infelizmente, na realidade, a criação da direita e da esquerda já é para o povo se dividir. Entendeu? A briga já é feita para que as pessoas briguem, se revoltem umas com as outras. Porque hoje eu estava falando... hoje eu estava falando para o povo que eu não era nem de direita nem de esquerda no grupo. Eu falei, eu sou do centro. Aí eu esperei ver o que eles iam falar. Eu sou do centro da vontade de Deus. Porque é o que a gente tem que ser, gente. A gente tem que estar fundamentado na palavra. E entender que tudo que está acontecendo ao nosso redor, nós estamos vivendo o tempo de engano. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e aqueles que também vão assistir o vídeo pela internet. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.